Fonte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, Senhor. Boa tarde, boa tarde. Sejam bem-vindos a mais uma Gotas de Sabedoria Diária. Gente, que prazer, olha, que coisa linda eu tenho lido, olha. Nossa, eu estou muito feliz e agradeço ao Senhor por isso, sabe? Sinceramente, olha, quando Deus coloca a mão em algo, né, tudo se transforma. E o que eu tenho lido a respeito, né, desse nosso encontro aqui, dessa Gotas de Sabedoria, o que eu tenho lido é maravilhoso, é Deus, como diz uma pessoa que eu amo demais, é Deus purinho, é Deus purinho. Então, olha, eu estou extremamente feliz, né? Eu estou feliz em estar contribuindo de uma forma positiva para reflexão de vocês, para uma aproximação com Deus, para, quem sabe, inclusive, principalmente, uma reconciliação com Deus, né? O retorno à casa do Pai, né? O pensar, isso é muito bom, gente. Olha, eu fico muito feliz. E olha, tem gente já aqui e, sinceramente, vocês que estão chegando, muito obrigada por aqueles que estão compartilhando, certo? Compartilhando o vídeo com outras pessoas. O vídeo fica gravado aqui, eu deixo gravado no feed, mas ele sobe também depois, né, lá para mais tarde um pouquinho, ele vai para o YouTube, tá bom? Então vocês podem estar visitando também o canal, ajuda o canal a crescer, porque através do canal, quando ele tiver uma quantidade já estável, eu posso fazer inclusive lives por lá, né? Então vocês se inscrevam, compartilhe com outras pessoas, fique à vontade, tá? Fique à vontade, não esqueça sempre de, quando estiver lá no YouTube, curtir, né? Isso faz um bem enorme, tá bom? Olha aí vocês chegando, a Karen está sempre presente, olha, Karen está bem distante, mas bem pertinho de mim, no meu coração. Obrigada, viu, Karen? E olha, é um prazer muito grande para esses novos que estão chegando aí também. E vamos lá para mais uma Gotas de Sabedoria, certo? O que é que Deus quer falar com você hoje? O que é que Deus pede, né? O que é que Deus está querendo que você compreenda, né? E assim comece então a agir. Eu também amo você, Karen, muito, muito mesmo, né? Olha só, o tema de hoje: assuma a sua responsabilidade. Gente, eu tenho assim me dá uma coceira, sabe? Uma coceira quando eu estou perto de pessoas irresponsáveis, pessoas que não querem cumprir, pessoas que não fazem questão, pessoas que não foram ensinadas, né? Mas o que então é responsabilidade? Vamos lá? O que é responsabilidade? É a obrigação, gente. É a obrigação de nós respondermos pelas nossas ações, pelos nossos atos, né? É o caráter, né? É o caráter ou é o estado do que é responsável. Então nós precisamos começar a repensar muito seriamente sobre isso. Responsabilidade. Eu preciso ser responsável com os meus atos,
para que eu possa ensinar outras pessoas, inclusive através do exemplo, não é? Nós ensinamos não apenas com palavras, nós ensinamos através do exemplo. Por exemplo, pais ensinam seus filhos através do exemplo e ensinam também a eles, se verem que eles têm dificuldade de aprender através do exemplo, nós damos responsabilidades a eles, ok? Nós precisamos fazer isso. Sabe por quê? Sabe por que a gente precisa aprender, né, a termos responsabilidade e ensinarmos os nossos filhos a ter responsabilidade? Porque hoje existe uma mentalidade acomodada. Você quer culpar a todo mundo, menos olhar para você e assumir a sua responsabilidade, né? E nós precisamos um pouquinho nos aprofundar nisso aí. Não dá pra gente se aprofundar tanto nesse momento, porque afinal de contas é gotas, né? Ou seja, é um pouco desta sabedoria para que você possa refletir, se aprofundar e aí começar então a permitir que Deus molde você. Você precisa dar permissão a Ele, né? Ele não vai simplesmente fazer se você não se esforça. Você vai ter que olhar para você, humildemente reconhecer, né, que precisa ser responsável. Não é um pouquinho mais responsável, é ser de fato responsável, certo? Então, nós precisamos. É interessante, para nós citarmos aqui o livro que eu escolhi, o capítulo e o versículo, eu sempre ensinei isso, assim, as minhas filhas já são adultas, vocês sabem disso, né? Mas eu tenho também o Pedro de 6 anos e a responsabilidade a gente ensina desde pequenininho, né? E aí, junto da responsabilidade, vai nascendo também a independência, porque a pessoa não conquista de uma vez a independência, assim como a responsabilidade não é construída de uma vez, nós vamos construindo. E é tão interessante que Pedro está todo feliz, porque ele tem o horário dele de levar o lixo, né? Ele leva o lixo, ele vai lá na frente, ele sabe onde colocar o lixo da casa, né? Quando o transporte escolar chega, aí o porteiro abre, né, a porta aí do condomínio e ele entra e ele vem para casa, certo? Então, eu elogio demais, eu digo, filho, ó, parabéns, filho. Você é responsável, você levou o lixo de manhã, você veio para casa direto, né? Você chegou, calçou a sua sandalinha, tirou o seu tênis, tirou a meia, calçou sua sandalinha, né? Olha, eu estou orgulhosa de você. Isso, gente, se vocês soubessem do poder que isso tem sobre uma criança, vocês começariam a fazer isso agora. Mas vamos lá? Vamos para o livro de hoje? Eu escolhi Jó no capítulo 19 e o versículo 4, né? Jó 19, 4, diz assim, ó. Se é verdade que me desviei, disse Jó, meu erro só interessa a mim. Olha que coisa. Vou repetir para vocês. Olha o que Jó disse. Se é verdade que me desviei, se isso for verdade, o meu erro é ele assumindo, né? O meu erro só interessa a mim. A mim. A mais ninguém. Então, ele olhou e deixou bem claro, se vocês estão dizendo aí que eu me desviei, então, se eu errei, o meu erro só interessa a mim. Então, eu vou diante do Pai e aí nós vamos conversar, eu vou pedir perdão ao Pai, certo? Se este foi o meu erro, se de fato eu errei. Então, eu acho isso extremamente profundo. Gente, olha só. Quando nós cometemos uma falha,
porque nós somos humanos. Quando nós erramos, quando nós tropeçamos, quando nós falhamos em nossa comunicação, às vezes a gente diz alguma coisa que não deveríamos ter dito, mas dissemos, né? E aquilo magoou, afetou a uma outra pessoa, a um grupo de pessoas. O que a gente tem que fazer? Assumir este erro, assumir, não é viver se sentindo culpado, sabe? Não, para com isso, de forma alguma, né? É simplesmente você ter a humildade de reconhecer que errou e dizer: eu sou responsável por tudo isso. Chega de vitimismo. Chega de vitimismo, de começar, eu sou culpada, tá vendo? Todo mundo sempre diz que eu sou culpada, né? E aí começa aquele blá, 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 sabe? Olha só, pais, nós que somos pais, nós sabemos que os filhos, eles cometem suas falhas, eles estão em desenvolvimento, cabe a nós mostrar aos nossos filhos onde eles erram. E aí chamarmos ele em particular e dizer: olha, meu filho, minha filha, olha, isso aqui que você fez, isso que você está fazendo, isso aí é errado. Isso aí, você cometeu uma falha. Você não poderia ter agido assim ou na escola com os seus colegas, ou ter agido assim com a sua professora, ou você não poderia ter agido assim com o seu irmão, com a sua irmã, ou você não poderia ter, de repente, mexido aonde você não poderia ter mexido, né? Você agiu errado. Você não pode pegar as coisas das outras pessoas sem permissão. Isso se chama irresponsabilidade. Irresponsabilidade. Então, assuma que você de fato cometeu, nada de ficar aí de carinha feia, fazendo biquinho e dizendo: ai, mas eu não errei. Sabe, todo mundo só aponta para mim. Assuma de uma vez, assuma de uma vez, que é mais bonito, sabe? Eu lembro perfeitamente do meu pai. Olha que eu sou a única filha mulher, viu? Eu tenho 3 irmãos homens. E eu lembro perfeitamente do meu pai. Foi um ensinamento dele que eu guardo e eu levo isso comigo e deixo como legado para os meus filhos, certo? Eu lembro perfeitamente que papai, ele olhava para mim e dizia: Claudinha, nem que seja para levar uma pizza, sabendo que você vai apanhar, né? Ou levar uma peia, né? Mas seja responsável, assuma o seu erro. Isso é digno. E olha, gente, sinceramente, essa lição eu nunca esqueci. Nunca esqueci. E eu preciso transmitir isso para vocês. Eu transmito isso no meu dia a dia, até porque como eu disse a vocês, eu tenho uma coceira com pessoas irresponsáveis. Olha, é mais fácil para mim transmitir, contar com alguém que está cheio de tarefas para fazer. Se está cheio de tarefas para fazer, é porque essas pessoas são responsáveis, sabe? A Bíblia mostra e deixa bem claro, né, que quanto mais responsabilidade nós temos e cumprimos, mais nos é dado. Então, eu prefiro esperar, sabe, para transmitir para alguém uma obrigação, alguma coisa para que ele faça. Eu prefiro aguardar por aquela pessoa, porque eu sei que aquela pessoa é responsável. Interessante que tem gente que não faz nada da vida, nada. Aí quando você chega e diz assim: dá para você fazer isso? Aí dá aquela, sabe? Ai, meu Deus do céu, mas eu tenho tanta coisa, eu não sei se eu vou conseguir dar conta, eu não sei se eu vou conseguir. Isso se chama mentalidade acomodada. Acorda aí, acorda aí. Infelizmente, nós vivemos numa sociedade, né, que não era para estar dessa forma, mas infelizmente está,
né, estão agindo dessa maneira. Isso começa dentro de casa. Então, se eu quero que meus filhos cresçam pessoas responsáveis, comprometidas, eu preciso ensiná-los, tá certo? Se eu quero ver meus filhos bons profissionais, sabe, sabendo trabalhar ali na empresa que eles vão trabalhar, aonde quer que eles irão atuar, se eu quero, né, trabalhadores profissionais responsáveis, eu preciso ensinar a eles o que é responsabilidade, dar responsabilidade a eles dentro de casa. Dentro de casa, aí sim eu vou ficar tranquila, sabe por quê? Porque eu sei o cidadão, a cidadã que eu formei, né? Pessoas cumpridoras, pessoas que por mais doloroso que seja a situação, o assunto, por mais delicado que seja, se foi eles que foram os responsáveis, os causadores, eles olharão e assumirão e admitirão. Olha, tem algumas pessoas, por exemplo, eu posso dizer isso, tem algumas pessoas que, né, ficam com filhos e diz assim, olha, eu não consigo trabalhar, eu não consigo estudar, porque eu estou aqui separada, divorciada, estou com meus filhos. Olha, eu sei de tudo isso, ninguém precisa chegar e contar isso para mim, porque eu vivi justamente isso, né? 2 filhas com compromissos para poder, então, educar e ser a provedora, única provedora, certo? Única provedora. Então, eu sei perfeitamente o que é isso. A responsabilidade sobre elas estava sobre mim e sobre o pai. Se um não cumpre, mas eu vou cumprir a minha parte. Mas o que não é justo é eu ficar me vitimizando e não cumprir aquilo que os meus filhos necessitam. Ah, se eu resolvi, se foi eu que decidi então seguir a minha vida com meus filhos, eu tenho que arregaçar as mangas, eu tenho que passar responsabilidades para eles, eu tenho que dar estudo para eles, eu vou ter que fazer tudo aquilo ali, me esforçar mesmo. É cansativo demais, muito cansativo. Então pense 2, 3, 4 vezes, tá? Antes de tomar um passo como esse e resolver, né, criar seus filhos sozinho. Às vezes nós sabemos que isso é inevitável, sabemos sim, né? Seria muito bom que ambos, mesmo diante de uma situação dessa, ambos cumprissem a sua parte. Aí o peso, sabe, a dor não seria tão grande. Mas se só uma pessoa fica, então, minha amiga, meu amigo, olha só para mim, cumpra, faça. Os nossos filhos não pediram para vir ao mundo. E ao mesmo tempo que nós estamos fazendo e cumprindo com eles a nossa obrigação, o nosso compromisso, nós estamos ensinando a eles o que é responsabilidade. Pois bem, quando você realmente for culpado por algo, não aponte outra pessoa. Isso é covardia, isso é mentiroso, isso é falso. Quando você cometer algo, assuma, eu fiz isso aí e me desculpa. Isso é digno, mesmo que o outro venha ficar sentido, mesmo que o outro venha ficar chateado, é natural, mas você fez a sua parte, você reconheceu o seu erro, você reconheceu a sua irresponsabilidade e aí você pediu desculpa, né? E pedindo desculpa, recomponha-se, né? E comece então a mudar. Mude, porque com relação a compromisso, com relação à responsabilidade, nós precisamos então fazer, se quisermos atuar como pessoas nesse mundo, sabe? Se quisermos realmente sermos reconhecidos como pessoas responsáveis, ok? Pois bem, nós
precisamos parar com esse vitimismo, nós precisamos parar de ter pena de nós mesmos, admitir os nossos erros e assumir com as nossas responsabilidades. E para finalizar, eu preciso dizer uma coisa: a minha responsabilidade, sinceramente, a minha responsabilidade é obedecer a Deus e fazer o que Ele quiser. Esta é a minha responsabilidade, obedecer a Deus e fazer o que Ele quiser. Quando nós temos essa consciência de que nós temos essa responsabilidade diante de Deus, aí tudo isso começa a facilitar no nosso dia a dia, em nossa vida. Nós aprendemos e nós realmente deixamos de lado essa mentalidade acomodada, deixamos de lado o vitimismo e nos tornamos e praticamos de fato a responsabilidade. Seja responsável, assuma sempre aquilo a qual você fez. Seja responsável, ok? E aqui eu fico com mais uma gota de sabedoria diária, desejando que você medite, desejando que você se analise, se autoanalise, não é? Desejando que você olhe de fato para as suas atitudes, para o seu comportamento, olhe para você e veja se realmente você está precisando aprender a ser responsável e arregace as mangas. Vamos, mãos à obra, você consegue. Assim como um dia você aprendeu a irresponsabilidade, isso não quer dizer que você vai permanecer assim ou tem que permanecer assim. Está em suas mãos mudar. Então mude, se esforce e mude. Assim você conquistará a confiança das pessoas, tanto dentro de casa, como na comunidade, como no ambiente de trabalho, aonde quer que você seja. Você será um cumpridor das suas obrigações e você sempre assumirá com as suas responsabilidades, seja ela boa ou ruim, mas você assumirá, e isso é digno, isso é bonito em um ser humano, ok? Um beijo bem grande para vocês, fiquem com Deus, fiquem com Ele, e eu peço ao Senhor que derrame bênção sobre cada um de vocês, que vocês tenham uma tarde frutífera, abençoada, que vocês tenham uma tarde na presença de Deus, que vocês tenham uma tarde, sabe, na busca, da busca constante desse Deus, que está sempre conosco, pronto a cuidar de nós, a nos dar atenção, a moldar a nossa mente e a mudar, transformar a nossa vida. Amém? Um beijo, fiquem com o Pai.